Fala galera, estamos aqui de novo com o time do Echo, que é o nosso hub, nosso laboratório de inteligência artificial, que fica aqui em São Paulo. Se você ainda não conhece, venha conhecer. E a gente, no último vídeo, que foi o nosso teste, né? A gente falou sobre o ChatGPT 5, que ia lançar no dia seguinte, quais eram nossas expectativas, o que é que a gente estava esperando sobre o que estava por vir. E alguns tiveram surpresa, outros garantiram sua decepção já esperada. Então eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho sobre isso, discutindo com os meninos para entender se as expectativas foram frustradas, foram sanadas, o que é que cada um achou disso. E a gente falar um pouquinho sobre o que vocês também estão achando, que as pessoas estão comentando na rede social. Me surpreendeu muito pouco, tá? Vou começar falando isso, que o OpenAI mais uma vez surpreendeu pouco, porque também eu esperava pouco. Não é que os modelos sejam ruins, mas mais uma vez é muita promessa para pouca entrega, né? Acho que os caras prometeram mais uma vez que iam mudar o mundo e aí tipo, Sam Altman tinha falado, estamos perto da AGI. Mas não falou que era no GPT-5 também, né? E demoraram muito, né, para lançar. Uma eternidade. Mas eu não acho que as mudanças vão ser tão grandes assim. Agora não, é que nem quando eu lanço hoje mais nem tanto, né? Mas quando eu lançava um celular, por exemplo. Cada vez que lançava era uma mudança absurda, né? Então, ora não tinha câmera, agora tem câmera. Agora roda música, agora não sei o quê. Só que chega num nível tecnológico onde as mudanças começam a ser mais... Cala a boca. As mudanças começam a ser mais, como é que eu vou dizer, mais sutis, digamos assim. Eu acho que vai chegando num ponto ali de platô até que novamente mude o formato da comunicação. Tá, a IA está desacelerando? É o inverno da AI? Eu não acho que não é que está desacelerando. A questão é, nesse modo que o GPT se propõe, que é um modo conversacional, e que você está ali para tirar informações dele, para conversar com ele, digamos assim, chega um ponto em que você não consegue mais ter uma mudança ali que fale, nossa, mudou a minha forma de se comunicar com ele. A grande mudança vai estar aí, por exemplo, foi aí que eu senti essa diferença, é para quem usa isso como matéria-prima para a geração de outras coisas. Então, por exemplo, a redução da alucinação, da forma como aconteceu, para a gente que consome via API e utiliza para a criação de agentes, por exemplo, a gente sente esse impacto muito maior do que uma pessoa que só está pedindo ali como é que se faz um café e qual é a quantidade de açúcar que coloca, entendeu? Eu não vi tanta diferença assim ao nível de alucinação. Pô, eu sempre tive que fazer um bom prompt para ele não alucinar. E eu troquei lá para o modelo 5 e é a mesma coisa, o desempenho não mudou tanto. Mas isso é porque você já faz um bom prompt. Eu acho que o peso maior, e acho que essa é a tendência, é que a gente precise cada vez menos então, para testar, eu teria ser que muito bom de você tem que ser ruim. Exatamente. É aí que você vê a diferença, porque ele depende muito mais que você seja bom para que ele funcione corretamente. Eu acho que, na prática, o que a gente tem é o seguinte, a OpenAI, ela demorou demais para fazer coisas que muitos players já tinham feito, ou seja, vamos falar do agente. Eles levaram muito tempo para fazer um agente, e se você pegar o agente da OpenAI e o Thanos, que é um agente nosso, construído aqui, dá de 1000 a 0 no agente da OpenAI, né? Segundo, a OpenAI, diferente das outras fabricantes de modelo, se vocês observarem, toda vez que ela eleva o nível do raciocínio, do pensamento, para tentar ter algo com mais qualidade, ela também eleva muito o tempo de processamento disso. Se vocês observarem, tipo, a evolução dos modelos como o Grok, ou seja, você vai ter um Grok fazendo o que o GPT-5 faz ali, né, em boa parte, e as diferenças, inclusive para o Grok, que é aquele melhor que ainda não está disponível para todo mundo, esqueci qual é o nome dele, é uma variação específica do Grok 4, as diferenças para o GPT-5 são muito pequenas, só que é um modelo com resposta imediata. Enquanto o GPT-5, para ter aquela resposta, ele vai levar um tempo significativamente longo. E se a gente observar, isso acontece com os modelos da OpenAI já tem um tempo, né? O O3, todos os modelos de raciocínio... Desde o O1, né, que foi... Pô, ele responde muito melhor, só que demora uma eternidade. Sim. E aí, se você observar, os outros players, eles acabam ganhando também nisso, porque, principalmente quando você planeja ser um chat. Se a gente falar de forma prática, a OpenAI é o principal chat.
Ou seja, eu não vejo... O Cloud ele não está tão focado em ser o melhor chat como o OpenAI está. Então, quando eu olho nesse sentido, eu acho que eles pecaram de novo na entrega para o usuário final de baixa consciência. Ou seja, ele não é um cara de alta consciência que vai usar isso via API, que vai fazer... Então, no chat, o cara conseguiu... Ele sentiu uma dificuldade de usar. Na prática, o que aconteceu? Eles precisaram pivotar o modelo. Até o Sam Altman disse que foi um problema no roteador deles, né, de modelo e tal. Mas o que a gente viu no resultado final foi um monte de gente usando uma ferramenta que estava com expectativa alta e o resultado não atendeu a essas expectativas. Então, acho que mais um problema é prometer muito. Essa é a grande questão deles, né? Eles prometem tudo. A gente falou disso na última vez, inclusive, que parece que eles têm dificuldade em identificar o público-alvo deles, o cliente, que é a pessoa mais comum possível que utiliza a IA, usa ChatGPT. Sim. Né? Então, para essas pessoas, como a gente falou, não tem uma entrega tão significativa. Por exemplo, teria uma entrega muito maior se eles pegassem o modelo que já existe e colocassem agentes que fazem coisas mais... adicionassem, né, a camada de mais agentes que fazem coisas mais específicas. Eles não mudaram nada, não teve evolução nenhuma, mas para a pessoa que consome, fala, meu Deus, agora já faz isso aqui sem eu precisar ter que configurar nada. Eu só escrevo isso aqui e já está funcionando. É aquela história do generalista demais e a pessoa não entendeu o quanto aquilo tem de... Pô, o que é que muda de aplicação prática, né? No dia a Até dia. por isso que o Thanos da vida, ele acaba tendo um impacto muito maior. Porque não só o fato de tecnicamente ele funcionar muito bem, mas a gente entende quem é o nosso público-alvo e a gente faz pensando na dor dele. Uhum. Então ele sente esse impacto muito grande, que ele fala, meu Deus, resolveu o meu problema. Mas pergunta para qualquer pessoa, o que o GPT-5 resolve meu problema que os outros não resolviam? E eu acho que o que acontece, no final das contas, na prática, ele não conquista público novamente. Então, o cara que usa o Thanos não vai voltar para o GPT-5, o cara que usa a Manus não vai voltar, o cara que usa a Abacus não vai voltar. Por quê? Porque são ferramentas que se preocuparam em fazer agentes que entregam resultado final para o usuário. E o GPT-5 ele continuou se preocupando em ser um modelo conversacional, só que ele criou uma complexidade para conversar que não funciona no final do dia. Então, eu voltei lá, cliquei no meu botãozinho para voltar aos modelos legados, para poder voltar a usar, porque eu gosto particularmente, acho que todo mundo tem meio que alguns vícios, né? Eu viciei em usar o ChatGPT para conversar. É mais prático, no appzinho e tal, perguntar coisa. Então, eu uso só para fazer perguntas, das mais idiotas possíveis, inclusive, mas eu não consigo ver a utilidade dele para mim, para trabalho, para negócios, para ter realmente resultado. Eu já desacostumei do ChatGPT até para dia a dia. Agora eu diversifico muito agora. Eu uso Gemini, eu uso DeepSeek, Grok, Cloud. Que mais? Deixa eu ver. Mas minha como o seu pastinha. Google, assim, você usa qual? Para pesquisar qualquer coisa. Coisa idiota, eu quero pesquisar qualquer informação. Toda hora eu pesquiso em um diferente. E vocês? Toda hora eu uso pesquiso GPT. em dois, pelo menos. Cara, eu quero trazer minha opinião. Fala a sua opinião que ninguém Sempre perguntou. vai. polêmico. O cara perguntou. Mas no Vibe Code, cara, eu sinceramente achei um modelo rápido, né? Quando eu tava... 5 normal? O 5, o que lançou. 5 maior. Isso. Tá. Achei ele rápido. Você achou rápido? Achei rápido. Direto pela OpenAI ou... Direto pelo OpenAI. Boa. Só que eu ainda assim gastei mais prompts, né? Gastei mais tokens para resolver um problema do que eu gastei com o Cloud. Então eu sinto que o Cloud foi mais assertivo para resolver, continua, né, sendo mais assertivo para conseguir resolver as demandas que eu identifiquei aqui no projeto que eu estou fazendo. Né? Então assim, eu achei ele bom, não achei ruim, só que não é tão assertivo quanto eu achei que ele seria de acordo com o que eles prometeram também. Eu achei lento demais. Para mim, minha experiência foi, tipo assim, uma carroça. Você usou ele aonde? Tanto na OpenAI direto quanto no API. Tipo assim, no Klein, eu mando um pedido e ele leva, tipo, 2 minutos para começar a cuspir alguma coisa. Eu, na minha experiência com o Vibe Encode, eu também achei ele mais rápido. Achei ele mais rápido e achei ele tendo um entendimento sobre o código como um todo melhor. Eu precisei explicar menos a ele algumas coisas que, por exemplo, eu quero fazer essa alteração aqui. E ele conseguia analisar os outros arquivos semelhantes que eu já fiz aquela alteração e fazer de forma semelhante. Foi, atualmente, para Vibe Code, é o que eu estou utilizando. Então, provavelmente, é aquele problema que o próprio Sam Altman falou.
é o roteador de modelo, porque Pode ser. Para você foi rápido, para mim foi lento, e a gente está falando do mesmo modelo, não faria nenhum sentido. Mas também Então, é uma pessoa um pouco diferente, né? Com teve- uma Não, régua um pouco diferente. Mas tem muitos questionamentos na internet sobre essa lentidão. Não é à toa que eles abriram no app, no app da OpenAI. Agora, os modelos estão separados por um modelo rápido, um modelo de Reason e um modelo Pro, porque antes era tudo GPT-5 e o roteador tentava fazer isso lá dentro. Quando a gente vai para a API, ele ainda está junto, ele não está... o roteador ainda está assumindo esse comando. Então, provavelmente, por isso que a minha experiência foi ruim. E ele também, assim, logo que lançou, estava todo mundo usando e sobrecarregou os servidores deles, né? Toda vez que eles lançam alguma coisa, acontece isso. Mas eu testei depois, deu na mesma. Mas aproveitando o Mas gancho... hoje eu testei o 5 Mini para ele coding. é rápido. Aí é rápido, aí sim. E o Grok é o seu Grok. Tô de olho, o Grok não. Seu Cláudio, estou de olho em você. Com esse modelo de 1 milhão de tokens, ladrão todo, viu? Porque um prompt, 300 mil tokens. Antes o modelo tinha 200 mil, rodava muito. Não vem para cá não, viu? Tá muito esperto. Aproveitando que a gente está... Aproveitando o assunto, o fato de você dizer que você está rodando por vários modelos, vamos falar um pouquinho da bagunça que o Grok está fazendo aqui, que na China já existem há algum tempo, alguns modelos estão fazendo, que são modelos que têm animes em real time. Então, o Grok começou a colocar aí personagens. E a gente tem duas polêmicas em relação a isso. A primeira é do próprio Grok, porque os personagens têm cunho sexual, né, e conversas que levam em níveis quentes, sensuais. Interessante, inclusive. Você testou assim mesmo? Testei. O cara é hard user, viu, cara? Testei, eu testo tudo. Em nome da ciência. Claro. E a gente tem também, isso aconteceu também com a Meta, com o Character AI, por causa do mesmo assunto, por causa o fato desses modelos estarem sendo utilizados para meios, tanto de conversa que envolvem questões psicológicas, quanto cunho sexual. E aí eu trago um questionamento. O porquê, socialmente, a gente trata isso como se fosse um grande problema e a sociedade fica meio assustada. Ai, meu Deus, um modelo de AI do Elon Musk está falando sacanagem. Todo mundo fala sacanagem, o modelo falou, virou uma coisa absurda. O modelo é evangélico, eu não sei. Qual é o ponto que é que mexe no psicológico das pessoas para elas ficarem... Um modelo gospel. Um modelo gospel? Cara, eu acho que é um problema. Tudo na sociedade é um problema quando a gente fala de limites. Qual o limite do humor, né? Tem essa discussão aí até hoje. O cara foi condenado. Que a gente não vai entrar aqui. Por causa da Em nome de Jesus. Mas a gente tem que pensar, por que existe essa preocupação? Aí tem uma série de questões. A exposição de menores que vão ter acesso ao modelo. Mas é a mesma questão de, os menores têm acesso à internet. Até porque o modelo está dentro de um celular, precisa de uma conta, né? Não é assim. Não está na rua. Tem um outro risco, né? Quando você coloca um modelo sem censura, você consegue fazer prompts de qualquer jeito. Então, por exemplo, da mesma forma que o cara pega um modelo sem censura, ele consegue fazer um agente que vai falar sacanagem, ele pode fazer um agente que vai roubar as pessoas, que vai enganar as pessoas. Sim. Dependendo de como ele tiver lá os Mas aí qual é o ponto? A gente vai para aquela ideia de sociedade ultralimitada para a gente garantir que o crime não vai acontecer? Na verdade, existem várias pessoas usando modelos open source ou treinando modelos para aplicar golpe. E isso, assim, para cometer o crime, você não precisa ter isso numa plataforma comercial conhecida. Lá vai ser a mais difícil, inclusive. Com a certeza. possibilidade de fazer isso aí já existia há muito tempo. Só que ninguém está reclamando disso, não. Essa é a questão aqui. Hoje, com IA, você consegue roubar os outros da forma mais fácil possível, consegue enganar, consegue propagar fake news, você consegue fazer um monte de coisa. Mas ninguém está questionando isso. Mas se torna um problema quando fala de sexualização, quando vai falar sobre educação de alguma forma. Mas por quê? Ao meu ver, é porque bate no quesito da autorresponsabilização. E isso no brasileiro é gigante. O que eu quero dizer?
as pessoas não querem se responsabilizar pelos próprios atos. Então, eu não quero ter a responsabilidade de educar meu filho. Eu não quero ter a responsabilidade do que meu filho vai aprender na internet ou não. Por quê? Porque eu sei que eu não sou uma pessoa disciplinada e eu não sou uma pessoa que tem também essa educação e eu não sei controlar ele. Então é muito melhor fazer o quê? Deixar essa responsabilidade para o governo, deixar essa responsabilidade para a internet. Então o Google tem que ter um filtro em que a pessoa não consiga pesquisar o maior absurdo possível. Porque eu não consigo educar o meu filho o suficiente para ele não buscar isso. Então quando o modelo ele te permite fazer, fala assim, não, peraí. Fala assim, mas você em casa que tem que controlar isso. A informação, ela tá lá de qualquer jeito. Entendeu? Agora, com a internet, até era válido a gente conseguir colocar esses filtros, porque a internet, de fato, ela faz o que a gente pede, ela é limitada. Mas se a gente está construindo um mundo com inteligência artificial, a gente quer algo que funcione de forma autônoma, algo que seja realmente inteligente, como nós. Como é que eu vou colocar um limite do que ele pode dizer, do que ele não pode? Então ele não tem inteligência nenhuma. Ele é um cachorro, é uma tecnologia igual a outra. Um cachorro tecnológico. Cachorro, tecnológia. Um desse aqui. Inclusive, essa semana eu estava tirando uma dúvida de, tipo, um sintoma que eu tive aqui. Aí o Gemini falou assim, ó, eu não dou conselhos sobre sintomas e coisas médicas. Porra, você não dá de jeito nenhum. Não, procure seu médico. Se lasque. Não quero saber, não. Você vai pra lá com a sua parada. As políticas são mais... Não sei se vocês viram, teve uma menina que ela usou alguma droga lá e aí ela ficou muito receptiva a informações externas, né? Vamos dizer assim. E aí ela começou a conversar com o ChatGPT, se eu não me engano. E ela falava uns absurdos e o ChatGPT é um peru descarado, né? Então ele ficava... É isso mesmo, você é a deusa do universo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a galera problematizando, tipo, que ele tinha que saber identificar que ela estava fragilizada, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu amigo, se é o que a pessoa quer ouvir, ele está falando, ela pediu para ele falar isso. Então, óbvio que ele vai falar. Então, novamente, eu não tenho controle sobre mim, eu me drogo e eu quero colocar a responsabilidade na IA de me dar limites, de dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu acho que se a gente quer isso, inclusive, está na hora de começar a pensar em modelos infantis, né? Aí sim, desenhar modelos específicos para criar plataformas para acesso à criança, etc. E aí sim, esses modelos estarem treinados com dados já filtrados, etc. E está tudo certo, funciona. Vocês aqui já testaram o Grok sensual? Ninguém. Nada de Mikasa, Sakura, ninguém. Todo mundo certinho. Nada. Ninguém nem viu. Eu testei. É que o Isés comentou, né? Eu falei, vamos ver qual que é desse modelo. Dá pra ver. Eu testei, a namorada ficou com ciúmes, mas era só teste. Então, tudo certo. Mas assim, não sei. Não tenho muita opinião formada. Não sei? Não tenho uma opinião muito formada sobre esse modelo aí. Ele não quer se complicar, né, não? Que curioso, a tecnologia é zero ruim, irmão. Ou é bom ou é ruim. Engraçado, não soube diagnosticar, não, foi? Os caras testam tudo que sai aí de inteligência artificial. Tem uma opinião pra tudo, né? Aí nessa aí... Mas nesse não sei, ainda... Tá certo. Outra coisa legal que é importante a gente falar aqui, e aí eu não sei se vocês estão acompanhando, são os modelos chineses e o quanto eles estão chegando e colando nos modelos americanos com muita velocidade. E, inclusive, fazendo modelos verticalizados, como o Qwen 3 Code, que é um modelo muito bom para Code. E a gente tem se surpreendido, inclusive, com alguns modelos, né, de Code. Tem um que a gente está usando de front-end, que é muito bom também. Então, a tendência é que novos modelos mais especialistas, que é a que a gente já fala há, sei lá, quase 2 anos, modelos verticais, para poder fazer, que possam fazer coisas específicas e façam melhor do que esses modelos largos. As LLMs, que são os modelos como o ChatGPT, por exemplo, tendem a falhar em situações quando são muito específicas, né? Ou não fazer tão bem quanto o modelo que foi construído especialista só naquele assunto. Então, eu acho que isso a gente vai começar a ver cada vez mais. Você acha que o Qwen 3 Code já bate no Cloud? Sim. Primeiro que eu tenho um problema com essa chuva de emoji do Cloud,
E isso me deixa estressado demais. Então o E GPT ele não tem paciência nenhuma. Mesmo no prompt, às vezes ele faz. Inclusive, ele começou a fazer umas coisas bem doidas. Ele começou a fazer... a colocar emoji no código, e aí começa a vir emoji lá no terminal, aí começa a dar uns bugs meio doido. A gente passava por isso também com o DeepSeek, na primeira vez, no primeiro modelo dele. Ele que mandava emoji pra caramba, ele conseguiu superar o GPT naquela época. E aí a gente não conseguia nem pedir pra ele montar uma query direito, porque ele colocava query e botava um coração no final depois. Aí quando batia no banco, acho que não dava muito legal. Pra gente encerrar, gente, eu quero lançar uma pergunta aqui. Se você tiver resposta para ela legal, manda aí nos comentários. Mas a pergunta é, quanto você gasta por mês de token? Eu estou criando aqui uma pesquisa mercadológica para entender se tem alguém no Brasil gastando mais que eu de token, para a gente trocar uma ideia, chorar junto, né? Lágrimas de sangue, porque é muita grana. E eu quero entender como é que está a média do brasileiro em relação ao consumo de token. Quanto é que vocês estão gastando em API, nas empresas de vocês, nos negócios de vocês, nas aplicações de vocês, para eu ter uma noção se eu sou o louco aqui que estou enriquecendo a OpenAI e a Anthropic. Eu acho que isso vai revelar muito sobre o nível de prompt da galera também, né? Porque talvez muitos usem muito menos do que nós, mas precisem aí de um retrabalho muito grande. Importante. Eu acho que assim, quanto menos você sabe de código, mais você deixa na mão do cloud fazer as coisas. É verdade. Ou de outras ideias, né? Então, mas geralmente quem não sabe programar, quem não tem a hard skill ali do código, ele vai muito assim, eu quero fazer isso aqui. Faz pra mim. Do jeito que você tem que fazer. No final das contas, a gente vai validar isso daí se o produto funciona. Beleza. Se o produto dele funciona mas e vende, e o nosso... Mas eu tô falando do consumo de tokens. Porque assim, quando você que é programador, você é programador. Não é necessariamente você é programador. Ali logo, chegue no ponto. Você que é programador, você não vai pedir pro cara fazer tudo de uma vez. Você vai pedir para ele ir ajustando as coisas e, arruma isso aqui, que isso aqui não está fazendo sentido com isso. Antes de você fazer o prompt, você vai procurar entender qual a parte do código está conflitando ou está dando errado, onde tem um bug, para você pedir para ele consertar o bug. Vou criar a estrutura de um projeto. Mas vocês querem saber como é que faz para descobrir isso aí? Essa aí é boa. Como é que faz? Se tu olhar o log do cara e tiver lotado de emoji, fala aí. Voltando no papo do emoji aqui, mas tem que ter, né? Como vai saber se tá funcionando? Xizinho, deu errado. Joinha, passou. Deploy, Desgraçado. Esse é o jeito de descobrir, É aí que a gente pede dinheiro, ó, por esses emojis do cara. Então o cara diz, obrigado pelo código, tá lindo. Tem gente que agradece, né? Desgraçado. É isso, galera. Foi bom demais estar aqui com vocês mais uma vez. Se inscreve no nosso canal, fazer que nem o pessoal que tem vlog, né? Clica no sininho. Clica no sininho, deixa seu like, comenta, pra gente ter mais ânimo de fazer mais vídeo, beleza? Espero da próxima vez não falar de GPT. Em nome de Jesus. Isso aí, vamos falar de mais coisa nova. Valeu! Valeu, pessoal.